Então, vamos lá. Fazendo pelo coeficiente angular, nós vamos fazer o coeficiente angular de A para B e depois fazemos o coeficiente angular de B para C. Usando a fórmula do coeficiente angular, vamos aplicar y de B, que é 7, menos o y de A, que é 4. X do B, que é 3, x do A, que é 2. 7 menos 4, 3. 3 menos 2, 1. 3 dividido para 1 é 3. Portanto, o coeficiente angular de A e B é igual a 3. Vamos fazer agora o coeficiente angular de B para C. B para C. Então, nós vamos ter y de C menos o y de B sobre x de C menos x de B. Substituindo os valores, y de C é 13, y de B é 7, então fica menos 7. X de C é 5 e x de B é 3. 13 menos 7, 6. 5 menos 3, 2. 6 sobre 2, 6 dividido para 2, 3. Observe que o coeficiente angular de BC deu 3 e o coeficiente angular de AB também deu 3. Se eles são iguais, então esses três pontos são alinhados, são colineares. Como eu falei para vocês, vocês podem utilizar também o determinante para você verificar se os pontos estão alinhados. Então, você vai pegar os três pontos, o A, o B e o C, e vai dispor em uma matriz. Ponto A é 2 e 4, ponto B é 3 e 7, e o ponto C é 5 e 13. Coloca nas barras. Utilizando um método prático, que nós também já vimos em sala, de forma rápida, repete embaixo 2 e 4. Aí você faz diagonal principal, que vai ser a multiplicação em diagonal desses números. E nós vamos ter 2 vezes 7, 14, mais 3 vezes 13, 39, mais 5 vezes 4, 20. Somando tudo, nós temos diagonal principal igual a 73. Agora, nós vamos fazer a diagonal secundária. A partir do segundo elemento, descendo, tá bom? Então, vamos lá. 4 vezes 3, 12, mais 7 vezes 5, 35, mais 2 vezes 13, igual a 26. Então, somando tudo, nós temos diagonal secundária igual a 73. Ou seja, as duas diagonais, os resultados foram iguais. Então, o determinante será 0. Pois o determinante é igual a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, você substituindo aí, nós temos o determinante que é igual a 73 menos 73. Portanto, o determinante é igual a 0. Quando o determinante é igual a 0, é porque forma uma reta, ok? Se forma uma reta, é porque os pontos são colineares, ok? Estão alinhados. Então, dê uma pausa no vídeo e vá revisar a atividade que nós fizemos em sala e corrigimos da página 129, da questão 20 a 23, tá certo? Agora, vamos para o estudo da equação fundamental da reta, página 130. Bom, para obter a equação fundamental da reta,
nós vamos sempre lembrar do coeficiente angular, da fórmula do coeficiente angular. Então, y2 menos y1 dividido para x2 menos x1. Isso é o coeficiente angular. Ok? Então, se você fizer o produto dos meios pelos extremos, nós vamos obter y2 menos y1, que multiplica 1, então fica isto, que é igual a m que multiplica x2 menos x1, ele multiplica tudo isso. Então, colocamos m e dentro do parênteses x2 menos o x1. Bom, mas isso é quando nós temos o x2 e o y2, ou seja, um x2, y2 já definido no ponto, né? Em forma numérica mesmo. Como nós queremos uma equação da reta, ou seja, uma generalização para qualquer ponto que está na reta, então nós vamos retirar esse índice 2 e vamos ficar apenas com o 1, né? Que seria o x do ponto que foi dado, ok? Então, o outro é um ponto qualquer, um ponto do tipo x e y. E esse y1, x1, x1, y1, ele é o ponto realmente que foi dado de forma numérica, como, por exemplo, 2 e 3, né? Então, a gente vai ficar com esta equação que representa aí a equação fundamental da reta. E é ela que você vai usar, né, utilizar aí como fórmula. Você vai pegar todas aquelas informações que forem dadas e vai se utilizar desta equação aqui, que é chamada equação fundamental. Caso você não queira usar o índice 1, você usa o P, que seria o ponto que foi dado. Então, ficaria x do ponto e o y do ponto. Aquele que aparece de forma numérica é o que vai ser colocado aqui. Esse apenas será repetido, esse x e este x, porque ele vai ser um ponto genérico x e y, para generalizar a equação, tá certo? Para fazer valer com valores tão pequenos quanto grandes. Vamos ao exemplo do exercício resolvido da página 131, que pede para obter a equação da reta a partir do ponto P, menos 5 e 2, e do coeficiente angular m igual a 3. Então, nós já temos as duas coisas para colocarmos na equação fundamental da reta, que é o ponto e o coeficiente angular. Agora, vamos aqui substituir na equação fundamental da reta. Y menos o y do ponto, que é igual a m, que multiplica x menos o x do ponto. Substituindo, repete o primeiro y, menos o y do ponto, que é 2, que é igual a m, que é 3, que multiplica x, repete aí o primeiro x, menos o x do ponto. Menos da fórmula, com o menos do menos 5, fica mais. X do ponto é menos 5, então ficou mais 5. Substituído, fazemos a distributividade. 3 vezes x e 3 vezes 5. Repete a primeira parte, y menos 2. E faz 3 vezes x, que dá 3x. Mais 3 vezes mais 5 dá mais 15. E agora nós vamos encontrar a equação na forma reduzida, que é y menos 2 igual a 3x mais 15. O menos 2 vai para depois da igualdade. Então, ele vem mais 2. Logo, nós temos y igual a 3x mais 17. Esta é a equação reduzida da reta. Se nós quiséssemos passar para a equação geral, como o 3x está positivo, a gente leva o y para junto do x. Então, nós vamos ficar com 3x menos y mais 17 igual a 0. E esta é a equação que passa
a equação da reta que passa pelo ponto P e tem coeficiente angular 3. No exercício resolvido 9, ele pede para representar por meio de uma equação a reta cujo gráfico é. Ele tem uma inclinação de 135 graus e toca aqui no eixo Y no ponto 0 e 6. Para nós encontrarmos a equação de uma reta qualquer, nós precisamos do ponto que passa na reta e do coeficiente angular. Então, nós temos o ângulo, então nós temos como tirar a tangente desse ângulo, que é o suplementar de 45 graus. Como o coeficiente angular de 45 graus é 1 e é uma reta crescente, o de 135 vai ser menos 1, já que é uma reta decrescente, e esse é o suplementar de 45. Então, M é menos 1. Nós temos também o ponto, que é 0 e 6. Aí, nós poderíamos pegar e jogar na equação fundamental o coeficiente angular e o ponto, né? Mas nós temos também como observar que essa reta toca no eixo Y no 6, então esse é o coeficiente linear. Então, nós já temos o M e o N, e aí nós podemos utilizar naquela equaçãozinha reduzida, que é Y igual a mx mais N. Então, se nós observarmos, já dá para a gente substituir o coeficiente angular, que é menos 1, então, fica menos 1 vezes x, dá menos x, mais n, que é 6. Então, nós temos aí a equação reduzida da reta. Se nós quiséssemos ir para a geral, como aqui está menos x, então convém que nós venhamos para o primeiro membro, que vai mais x. Porém, temos que levar também o 6, que vai menos 6. Logo, nós vamos ficar com mais x mais y menos 6 igual a 0. E, portanto, esta é a equação geral. A outra estava na reduzida. Y igual a menos x mais 6 reduzida, x mais y menos 6 igual a 0, é a equação geral da reta. No exercício resolvido 10, ele quer que a gente encontre a equação da reta a partir de 2 pontos. Então, vamos lá. No exercício resolvido 8, ele queria que a gente encontrasse a partir do ponto e já tinha dado o coeficiente angular. Então, a gente já tinha o coeficiente angular e o ponto. No exercício 9, ele deu um gráfico com a inclinação e o ponto. Tivemos que tirar a tangente do ângulo, né, que seria o M, e aí já retirava o ponto. Que no caso já seria o toque, né, da reta no eixo Y. Agora, ele quer a partir desses 2 pontos aí. Então, o que temos que fazer? Primeiro, nós precisamos ter um ponto e o coeficiente angular. Bom, nós já temos 2 pontos, né? Então, nós precisamos apenas de um e do coeficiente angular. Então, é só fazer o coeficiente angular a partir desses pontos. M, que é igual a y2 menos y1, dividido para x2 menos x1. Substituindo y2, nós podemos chamar que seja o y do B. Então, y2 é 7, menos o y1, que nós vamos pegar o y do A. Menos daqui com o menos do ponto, fica mais. Portanto, mais 2. E agora, nós temos x2, que é o x do B, que é menos 4, menos da fórmula, com o menos do ponto, que é menos com menos dá mais 1. Realizando esta operação, 7 mais 2, 9, sobre menos 4 mais 1, menos 3. 9 dividido para menos 3, mais com menos dá menos. Então, 9 para 3 dá 3, então fica menos 3. Então, nós temos agora o coeficiente angular e escolhemos um dos pontos. Vou escolher o ponto A. E o coeficiente angular menos 3, então temos o ponto e o coeficiente angular, já temos as duas coisas suficientes para colocar na equação fundamental. Então, como o ponto escolhido foi o A, então a gente joga aqui dentro. O y menos o y do ponto A, menos da fórmula com o menos do ponto fica mais.
mais 2, que é igual a m, o m é menos 3, que multiplica x, primeiro x deixa, menos o x do ponto. Menos com menos fica mais 1. Repete a primeira parte e faz a distributividade. Menos 3 vezes x, fica menos 3x. E menos 3 vezes menos 1. Menos com menos fica mais. 3 vezes 1, 3. Levando 2 para o outro lado, significa que nós estamos adicionando menos 2 antes da igualdade e depois da igualdade. Nós vamos ter, antes da igualdade, 0, porque mais 2 menos 2 zerou. E adicionamos aqui também o menos 2. Então, é como se esse 2 fosse para depois da igualdade com o sinal trocado. Então, nós vamos ter menos 3x mais 1. E aí, nós temos a equação reduzida da reta. Mas, se nós quisermos a equação geral, como aqui está menos 3, então convém passarmos o 3x para o outro lado. Só que esse valor do 1 também tem que ir para o outro lado. Perdão, aqui esqueci de trocar o sinalzinho, que é menos da fórmula com o menos 1 daqui, ok? Então, fica mais 1. Logo, nós temos y mais 2, que é igual a menos 3x menos 3, certo? Quando o 2 passa para lá, ele passa com o sinal trocado, então vem menos 2. Logo, menos 3 menos 2, menos 5. Então, aqui nós vamos ter a equação reduzida da reta. Vendo isto, nós vamos ter esta reduzida e coincidindo aqui o coeficiente angular negativo com este daqui, também negativo, tá bom? Então, agora, nós passamos para a equação geral, onde o menos 3x passa para o outro lado mais 3x e o menos 5 passa mais 5, tudo para próximo do y, e iguala tudo a 0. Então, gente, é só ficarmos atentos, né? Que eu esqueci aqui de colocar o menos com o menos daqui para ficar mais, tá certo? Perdoe aí o erro. Só para a gente fazer as diferenças entre cada situação, certo? No exercício 8, nós encontramos a equação da reta a partir de um ponto e o coeficiente angular já definido. No exercício 9, foi dado um gráfico com o ângulo, ou seja, com a inclinação, e um ponto em cima da reta. Então, a gente faz a tangente do ângulo e coloca e retira o ponto. Pode colocar na equação fundamental, se quiser. Se já for o corte no n aqui, que é o coeficiente linear, então a gente já pode retirar, encontra o m, que é a tangente, e o n, e joga lá naquela equaçãozinha mx mais n. E no exercício 10, ele deu 2 pontos. E a partir desses 2 pontos, você encontra o coeficiente angular. E aí, depois, você escolhe um dos pontos e joga na equação fundamental, certo? Então, essas 3 situações aqui, você tem que estar bem definido aí na sua mente, tá certo? Então, dê uma pausa no vídeo e refaça ou dê uma revisão aí, uma revisada na página 131 e 132, com muito cuidado, que a gente já resolveu e já corrigiu em sala. Só para a gente dar uma recapitulada, vamos verificar algumas posições que os gráficos apresentam, os gráficos das retas, onde a gente tem uma noção de como será o coeficiente angular. Angular, tá, gente? Tinha colocado linear. Primeiro, se o gráfico for positivo, ou seja, com a inclinação para o primeiro quadrante, nós vamos ter um ângulo maior do que 0 e menor do que 90. Então, coeficiente angular positivo.
ângulo maior do que zero, menor do que 90, coeficiente angular positivo, ou seja, maior do que zero. Se a reta vem nesse sentido, no segundo quadrante, descendo, então é uma reta decrescente. Portanto, o coeficiente angular é negativo e o ângulo é maior do que 90 graus e menor que 180. Assim, coeficiente angular negativo. Função decrescente, coeficiente angular negativo. Portanto, m é menor que zero. Se a reta for horizontal, ou seja, paralela ao eixo x, ela está formando um ângulo de 90, mas é com o eixo y. Então, ela é paralela a x, logo o coeficiente angular é zero. Então, se o ângulo for zero, é porque o coeficiente angular também é zero. E se nós temos uma reta vertical, o ângulo aqui formado entre a reta e o eixo x for de 90 graus, o coeficiente angular não existe. Recapitulando, função crescente, coeficiente angular positivo.